Como eu estou apresentando a tela aqui, aí eu só estou vendo minha tela. Deixa eu... Sim, Apareceu gravação agora. iniciada pela Evelyn. Ok. Bom, então a gente vai iniciar mais um seminário das mulheres na otimização. A gente tem o prazer de ter a professora Josiane Guedes Macedo, né? Não sei se ela gosta que eu chame do nome completo, mas eu vou colocar aqui que a gente tinha passado, né? E ela é professora da UFERSA lá desde 2009. Ela fez o bacharelado e o mestrado na Universidade de Federal Campina Grande. O bacharelado também foi matemática, também fez ali a questão do doutorado sanduíche, que a gente estava cursando no começo, que tem a ver com a apresentação dela na Federal do Paraná, junto com. Ela disse que comentou que passou um ano na Universidade do Minho, né? Em Portugal. Da interesse dela nessa parte da área de matemática aplicada, com ênfase ali em otimização, mas ela também tem uma atividade bem forte em relação ao ensino de matemática. Ela estava falando do projeto de extensão, né, que eles foram contemplados esse ano. Dá para ela falar também um pouquinho no final, né, sobre o projeto, fazer um anúncio sobre o projeto. Vi umas gravações dela, né, dando umas entrevistas, assim, também, bem chique. E ela fala sobre também a questão de gênero em matemática e matemática aplicada, né? Ela é membro da comissão de gênero da SBM e da SBMAC, então a palavra é sua, Gisele. Obrigada, Evelyn. Na verdade, eu fui membro, né? Eu passei 2 anos, a comissão de gênero, ela a cada 2 anos vai renovando. Eu trabalhei um pouquinho lá junto com as meninas entre 2023 e 2025. Até mandar um beijão aí para o pessoal da comissão de gênero. Então, pessoal, boa tarde. Evelyn já meio que me apresentou aí. Realmente é isso, eu sou essa mistura toda, né? O meu caminho na matemática, ele não foi um caminho muito linear, né? Não é bem a primeira graduação, não foi em matemática. Eu fiz graduação em meteorologia, fiz mestrado em meteorologia e depois que eu fui para matemática, de com amor pela matemática, ele me chamou. E aí, hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, algo que eu estudei na época do doutorado, sob a orientação da professora Elizabeth e a professora Fernanda e Ana Rocha, lá de Portugal, da Uminho, né? Então, a gente trabalhou um pouquinho com algoritmos estocásticos, né? Utilizando o método do filtro, e hoje eu vou falar um pouquinho dessa convergência que a gente trabalhou. Em linhas gerais, né, não dá para dar tantos detalhes técnicos, senão fica muito pesado a apresentação, mas é mais uma conversa mesmo para vocês entenderem em linhas gerais o que a gente fez aqui, tá? Então, aqui é o roteiro, mais ou menos, né? Falar um pouquinho de introdução. A gente vai falar do algoritmo geral estocástico de filtro, que é um algoritmo mais teórico, tá? Então, hoje eu não vou explorar muito a parte da aplicação de algoritmos práticos e implementados. Eu vou focar mais no estudo da convergência mesmo do método teórico. Mas esse algoritmo teórico, ele é um algoritmo geral, no sentido que dá para a gente encaixar, mudou a distribuição de probabilidade da busca lá da sequência, né, de elementos da execução lá do algoritmo, a gente tem um algoritmo novo. Então, a gente vai falar dessa convergência geral, desse algoritmo geral, e depois eu vou falar um pouquinho de dois, do FDDS, o FDDS-RBF, que são dois algoritmos práticos que se encaixam dentro desse aspecto geral aqui, desse algoritmo geral. Então, o objetivo geral aqui é a gente trabalhar essa estrutura teórica do algoritmo estocástico geral, baseado em filtro, e a gente vai discutir um pouquinho os principais argumentos que levam à convergência quase certa, ou quase sempre, ou quase certamente, né? Só para a gente contextualizar um pouco o problema, né, que a gente está tentando que o algoritmo ataca, né? É um problema de programação não linear, então ele consiste com restrições, né, em minimizar uma função objetivo sujeita a restrições de desigualdade, restrições de igualdade
e ali o domínio ali numa caixa, né? Então, a gente aqui nós vamos usar aqui esse DV, que é essa notação a gente está utilizando para o conjunto dos elementos da caixa que satisfazem as condições de restrição, né? O conjunto viável. E aqui a gente tem as condições, né, para a função determinística, função sem derivadas disponíveis, então é um método que é livre de derivadas, tá? E aqui eu já vou apresentar um pouco a estrutura desse algoritmo, e depois eu vou falar um pouquinho como é que a gente trabalha cada passo desse aqui, tá? Então, aqui a gente tem dados de entrada, então a gente entra com um ponto inicial, um x0, né? E esse x0 estrela aqui, uma sequência, né, de vetores aleatórios. Já já vou falar para vocês como é que esses vetores eles são gerados. E dentro dessa sequência, a gente vai sempre procurando o melhor, o ponto ótimo, né? Ou quem se aproxima ali da otimalidade. Então, digamos que esse algoritmo ele está dividido em três partes básicas. Tem essa primeira parte aqui, que é onde a gente gera a coleção de elementos aleatórios, tá? Nada aqui nessa coleção. Esse oráculo, esse OK, ele serve como uma maneira da gente armazenar, fazer aquele histórico do que está acontecendo no algoritmo. Então, a gente obtém uma coleção de elementos aleatórios, mas essa aleatoriedade a gente está levando em conta tudo que vem acontecendo no algoritmo. Então, carrega um histórico ali dentro do algoritmo, o que é que aconteceu de bom, de ruim, pontos. Então, isso tudo vai sendo guardado, tá? É, e aí, depois dessa parte aqui, onde gera-se essa coleção de elementos aleatórios e que define-se esses oráculos e o filtro, né, que esse método é baseado no filtro, o algoritmo segue para a parte de atualização do filtro. Então, a atualização do filtro aqui, ela vai ser feita se o algoritmo, o ponto XK aqui, o vetor XK, ele for uma interação que a gente chama do tipo H. Então, é dividido aqui em dois tipos de interação tipo F e interação tipo H. A interação do tipo F é quando a gente tem uma redução no valor da função objetivo. Né? Se eu estou, o objetivo é esse, eu quero minimizar essa função. Então, se eu estou diminuindo o valor da função objetiva, eu tenho interação do tipo F. Se não, eu vou para a interação do tipo H, que é quando eu não tenho essa diminuição na função objetivo, mas eu vou ali tentando puxar para a otimalidade, né? Eu vou tentando diminuir um pouco ali o valor da, da viabilidade, tá? E depois dessa atualização do filtro, a gente vem para a atualização do melhor ponto corrente. Então, vai ser considerado uma interação de sucesso se a gente estiver reduzindo aqui a medida da inviabilidade da função aqui, do problema, né? Então, se o H de XK, que é o ponto corrente que eu vou testar, se ele vai substituir o melhor ponto até então, como é que ele vai ser testado? Se o valor de H de XK for menor que o H de XK mais um epsilon H, que é uma constante positiva aqui, então estou dando aí um saldo, né, uma margenzinha de segurança. Então, se isso aqui for satisfeito, eu atualizo o melhor ponto. Então, XK estrela passa a ser o XK, que é dessa rodada que está chegando, e eu tenho uma interação de sucesso. Se não, eu permaneço com o melhor ponto que eu tinha na interação anterior, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre como é que é gerada essa coleção de elementos aleatórios e esse oráculo, né? Então, gera-se essa sequência de vetores aleatórios. Esse algoritmo geral aqui que a gente está trabalhando, ele é geral exatamente nesse sentido, porque eu posso gerar essa coleção que a gente vai guardar aqui dentro de elementos aleatórios de acordo com alguma distribuição no espaço de probabilidade.
Então, eu posso mudar aqui a distribuição de probabilidade, eu tenho um algoritmo novo, né? E foi isso que a gente fez lá no FDDS, que a gente vai utilizar a dinâmica lá de aleatoriedade, né, de distribuição nas componentes. A gente vai perturbar as componentes do vetor. Mas ainda aqui no algoritmo geral, né, à medida que ele vai avançando, o oráculo ele vai guardando toda a informação dessa coleção de elementos aleatórios, né? E a gente vai trabalhar em cima dessa sigma álgebra, que é o sigma de OK, que é a sigma álgebra gerada pelos elementos aleatórios do oráculo K. Então, essa sigma álgebra aqui é importante, porque é ela, a densidade dela aqui é que vai impor que o algoritmo consiga explorar bem as regiões, né? Que ele não fique preso em um determinado local. Como é que o método do filtro ele está trabalhando dentro do algoritmo, né? Então, a gente está aqui com o nosso problema, né? O problema inicial, e a medida de inviabilidade, ela vai ser a norma, né? Do C mais de X, que é exatamente onde eu estou trabalhando aqui com as restrições de igualdade e as restrições de desigualdade, né? Então, isso aqui vem lá do método do filtro, né? Que a Elizabeth Caras, que me orientou, trabalhou muito bem, foi anos contribuindo com o método do filtro, e outros autores também, então a gente incorporou esse método do filtro no algoritmo para que ele faça essa peneira, né? Ele define ali uma região de pontos que ele chama de região proibida. Então, aqui é uma região onde é ruim para o objetivo que eu quero do problema, né? Eu quero otimizar ali a função naquele conjunto de restrições. Então, ele trabalha como se fosse um multi-objetivo, né? Como se fosse trabalhando com dois objetivos simultaneamente, minimizar F mas sujeito a você manter ali na viabilidade, né? Então, você vai trabalhando nesses dois objetivos. E aí o filtro, ele define essa região proibida, então é como se fosse uma peneira mesmo. Então, se o novo ponto ele está aqui numa região ruim, ele não vai ser aceito, né? Ele não, ele já é peneirado, digamos assim, já é filtrado antes da gente fazer aquela seleção do melhor ponto, né? Então, a região dos melhores pontos está aqui, nessa parte aqui que a figura destaca, em azul, tá? E nesse algoritmo, um novo ponto, ele só é aceito, né, para esse filtro. Esse aqui é o que a gente chama de filtro inclinado, né? Então, ele tem um parâmetro alfa, a gente vê que tem uma inclinaçãozinha aqui. O filtro inclinado trabalha melhor que o filtro reto, no nosso algoritmo, e também tem muitos resultados que mostram isso. E aí, se ele passou no critério do filtro, ele é aceito, mas ele só vai ser atualizado como o melhor ponto corrente se ele satisfazer essa redução aqui na medida de inviabilidade, tá? E aqui a gente vai entrar um pouco nessa parte do estudo da convergência, né? Como é que eu vou garantir a convergência desse algoritmo trabalhando com isso, né? Tendo essa parte da heurística, de ter uma perturbação ali, gerar esses vetores aleatórios de acordo com alguma distribuição de probabilidade, mas eu também tenho uma parte ali do filtro que está trabalhando, agindo ali digamos assim, acelerando a maneira que eu chego nesse valor ótimo, pelo menos o algoritmo tenta chegar no valor ótimo, tá? Para a gente entender um pouquinho, chegar no teorema que garante essa convergência do algoritmo geral, vamos só ver aqui dois conceitos, que seria de o que é convergência com improbabilidade e convergência quase sempre ou quase certamente, né? Ou a convergência quase certa. A gente vê essas maneiras distintas de falar, mas trata-se da mesma coisa, tá? Então, aqui na convergência e probabilidade, ó, consideremos um xk, tá? Com k maior ou igual que 1 e x estrela, variáveis aleatórias.
Dizemos que a sequência XK, ela converge em probabilidade para X estrela, né? E a gente denota dessa maneira, com o pezinho aqui, de converge em probabilidade. Se para todo epsilon maior que zero, tem-se que o limite, quando K tende a infinito, então aqui eu estou supondo que ele vai estar trabalhando infinitas vezes, né? A probabilidade da norma aqui, ó, a distância aqui entre o XK e o X estrela, ela ser maior que um epsilon, esse limite dessa probabilidade aqui, ele é zero, né? Ele tende a zero. Ou seja, eu tenho falha aí nos pontos que ficariam distante do ótimo, né? Então, dizer que converge em probabilidade você está garantindo que essa sequência XK, ela vai se aproximar em algum momento do X estrela, tá? E a convergência quase sempre, ela diz o seguinte, seja XK, com K maior ou igual que 1, e X estrela, variáveis aleatórias, então, a gente diz que a sequência XK converge quase sempre para X estrela, e denotamos dessa maneira, ou a gente também pode denotar com a setinha e o QS de quase sempre, ou AS se tiver em inglês, né? Se existe um evento, tá? Com probabilidade nula, tá? O que? O limite dessa XK em ômega, quando K tende a infinito, vai ser igual a x estrela para todo W, para todo W no complementar desse evento. Ou seja, ela zero, é como se ela trabalhasse no seguinte sentido, que o conjunto, o número de eventos, ou evento onde eu tenho falha, ele vai ter probabilidade nula, né? A convergência quase sempre ela é mais forte do que a convergência em probabilidade, porque a convergência em probabilidade ela é mais aquela convergência no sentido de que eu vou chegar ali no ótimo, mas eu não vou chegar sequência a sequência, eu posso ter algumas rodadas ruins, que não atinjam, que não chega perto do que deseja-se, né? Já na convergência quase sempre não, ela tem a garantia de que que o algoritmo ele consegue chegar, né? Mesmo como se eu estivesse vendo rodada a rodada. E a gente tem aqui esse resultado que ele relaciona esses dois conceitos, né? Que diz que eu tenho uma sequência, um XK e X estrela aqui, variáveis aleatórias de valores reais. Se XK converge em probabilidade para XK converge em probabilidade para X estrela, se somente se cada subsequência XKJ contém uma outra subsequência XKJL que converge quase sempre para o X estrela. Então, aqui na convergência em probabilidade, você garante, né? Se converge em probabilidade, você tem subsequência que contém subsequência que converge, né? Então, você pode ter aí rodadas que não acontece isso, né? Que você não tem o controle de que sempre vai acontecer isso, né? Acontece em probabilidade. Então, por isso que o resultado da convergência quase sempre, ou quase certamente, ele é mais forte nesse sentido, tá? Mas focando aqui no estudo da convergência do algoritmo, né? Do algoritmo geral, que a gente está trabalhando, nós vamos, para fazer essa análise, nós vamos trabalhar em cima dessas três hipóteses, tá? A primeira hipótese aqui é a compacidade, né? As sequências aqui geradas, tanto a sequência dos vetores XK como dos candidatos aqui, que são os melhores pontos, né? Permanecem no compacto. F e H são funções contínuas na caixa. E a gente tem essa hipótese H3, que ela trabalha no seguinte sentido. A gente vai definir aqui um conjunto, define-se esse conjunto, T de rho epsilon, e esse conjunto, ele é formado pelos elementos da caixa, né, que estão ali próximo da viabilidade e próximo da otimalidade. Então, estão numa distância, sendo aqui rho e epsilon aqui números quaisquer positivos, então relativamente aqui pequenos, eu tenho que essa H de X, né, a inviabilidade ali está menor do que ρ, dado qualquer ρ, e dado qualquer epsilon, a distância da F para o ótimo aqui para o F estrela, quase não sai,
está nessa distância epsilon, né? E essa hipótese H3 está dizendo que esse conjunto ele tem medida positiva, né? Então, isso aqui garante que a gente tem uma persistência ali de busca no espaço e garante que eu vou ter ali sempre regiões onde eu vou estar perto desse ótimo, perto da viabilidade. Então, a gente tem aqui esse gráfico que ilustra um pouco, aqui a gente tem essa parte alaranjado aqui, puxado para o vermelho. Eu tenho dificuldade aqui com cores, tá, gente? Mas puxado para o vermelho, que seria que representa o filtro, né? Que são o que está sendo filtrado, que é ruim, que está longe da solução. E aqui eu tenho o conjunto T rho epsilon, que seria onde eu estou aqui com valores legais aqui, né? Sequências de pontos que estiverem por aqui, os vetores que estiverem nesse local, eles tanto estão próximos da otimalidade, né? Tanto no sentido da função estar próximo do valor ótimo, como também da viabilidade, tá? E se eu garanto que esse conjunto aqui ele tem medida positiva, eu vou ter onde as sequências trabalharem em busca de solução, né? Então, essa hipótese está nesse sentido. E aqui tem esse teorema, esse primeiro teorema, ele garante que tanto a sequência XK, né, dos vetores gerados aleatoriamente, como a sequência dos melhores vetores, né, dos vetores, os bestes, né, lá do algoritmo, eles têm, a viabilidade deles vai convergir aqui para zero, né? Então, está caminhando no sentido de a gente ter sequências onde qualquer ponto de acumulação dessas sequências seja viável, né? E se o número de iterações de insucesso é finito, né? Além disso, o número de iterações de sucesso é finito, perdão, né? Se eu tenho insucesso finito, é porque eu vou ter um número de iterações de sucesso infinito aí, né? Garantindo isso aqui. Esse teorema, ele é consequência do uso do método do filtro, né? Então, o fato da gente ter o método do filtro ali dentro, trabalhando ali no algoritmo, a gente garante que essas sequências elas vão ter pontos de acumulações aí viáveis. Essa parte da convergência quase sempre, ou da convergência quase certa do algoritmo geral, é a parte, digamos assim, que trabalha mais com essa questão do fator estocástico, né, do algoritmo. Então, aqui a gente tem, é um teorema bem técnico, mas eu vou falar aqui um pouquinho, tentar traduzir aqui, falar de uma maneira mais, que fique mais tranquila assim de entender, porque senão a gente se perde aqui no fato dele ser tão técnico, né? Mas aí qual é a ideia central dele, né? A gente tem aqui essa densidade condicional, a GDKJ, tá? E essa densidade condicional, eu estou aqui, ó, trabalhando com os vetores, tá? Com o vetor X, dado o oráculo. Então, eu estou levando em consideração ali a geração do novo vetor, dado o histórico todo que vem carregando ali no algoritmo, né, que a gente falou anteriormente. E eu tenho esse G de X aqui maiúsculo, que é o ínfimo dessas densidades condicionais aqui, né, em J maior ou igual que 1. Quando eu digo que isso aqui tem medida nula, é como se a possibilidade de falha dele buscar novas sequências, esse conjunto aí, ele tem medida nula, então é um conjunto que não vai interferir, né? Isso aí trabalha no sentido de que o algoritmo, né, ele consegue explorar regiões do domínio, né, ele consegue trabalhar nessa persistência que a gente fala assim, da exploração numa região assim explorando toda a região do domínio, né? E aí se ele tem ele consegue fazer isso com que esses vetores gerados aleatórios eles vão varrendo ali a região do domínio, ele consegue chegar e vai surgir sequências aí arbitrariamente próximas aí do ótimo global, né? Então a ideia geral é nesse sentido.
né? Então, eu preciso que essa densidade positiva, ela seja positiva, né? No sentido de que esse conjunto aqui, em que o G de x seria zero, ele tem medida nula. Então, isso aí garanta essa densidade positiva aí, que é exatamente para eu ter essa persistência aí na busca, tá? Então, se isso acontece, a sequência f de xk estrela, que é a sequência ali dos melhores pontos da sequência, das sequências que foram geradas, né? Essa sequência, ela tem um ponto de acumulação, que é mínimo global de f sobre o conjunto viável quase sempre, né? E a gente ainda tem a condição que se o Ka for finito, o Ka aqui é esse conjunto Ka, ele é o número de elementos de pares que eu vou ter lá no filtro, né? Ele trabalha com os índices desses pares que vão sendo atualizados, jogados lá no filtro, alimentando o filtro, né? Então, se esse filtro ele é finito, então qualquer ponto de acumulação da sequência f de xk estrela, ele é mínimo global de f sobre d, quase sempre, né? E com isso a gente vai ter essa convergência, quase sempre ou quase certamente, aí do algoritmo, tá? É, e ainda, se o x estrela ele for único, né? Então a sequência xk estrela, ela vai convergir quase sempre ou quase certamente para x estrela, tá? Essa questão aqui de garantir que esse conjunto aqui, esse D, trabalha essa densidade, né, seja positivo, ele vem aqui, eu coloquei aqui, essa demonstração ela é um pouco longa, mas eu peguei aqui só um passo que é fundamental para a gente garantir essa busca persistente, que é quando calcula-se a probabilidade do XKJ estrela, ele está em qualquer ponto aqui, ó, eu pego ele na caixa lá D, em qualquer bola centrada aqui dele e um raio aqui delta, né? Então, qualquer bola centrada ali, interseção ali da caixa, eu consigo garantir que isso aqui seja positivo. Por definição, calcular a probabilidade disso é a integral em cima dessa bola, interseção com a caixa D, da densidade condicional GKJ de X, dado a sigma álgebra do oráculo ali, né? Que é do histórico que o algoritmo vem carregando, né? Como o G de X, ele é o ínfimo dessas sigmas álgebras, então, isso aqui vai ser maior ou igual que a integral da G de X dx, né? Que, por sua vez, é positiva, tá? Então, nesse caso, a gente garante essa questão dessa probabilidade aqui, ela ser positiva, né? Eu ter que trabalhar essa persistência. E aqui a hipótese 3, que a gente viu aqui atrás, ó, a hipótese 3 que trabalha com esse conjunto tal de ρ-epsilon, tá? Ela garante que quando eu pego a caixa restrito a esse conjunto, o XKJ estrela vai estar nesse conjunto SY, que é o conjunto dos pontos que vão estar perto ali da viabilidade. Aí, com isso, eu saio de um ponto ali, de uma interseção aqui qualquer, para, nessa exploração persistente, eu consigo caminhar para chegar ali perto da otimalidade, tá? Então, esse teorema aqui anterior, ele garante essa questão, né, da gente ter essa busca persistente, e esse próximo teorema, ele está trabalhando no sentido de como é que eu vou fazer essa perturbação no vetor, né? Porque os vetores, eles são gerados de forma aleatória, né? Eu tenho aquela coleção de elementos aleatórios. Então, essa perturbação, ela vai ser feita dado em cima do XKJ estrela, né? Então, pego o vetor anterior, o melhor vetor anterior, e eu somo aqui um vetor aleatório cuja distribuição condicional, eu tenho uma distribuição condicional dado esse oráculo aqui, que é onde carrega todo o histórico do algoritmo, é multivariada normal, né? Então, eu tenho uma perturbação desse tipo, então esse algoritmo ele é geral porque ele não define exatamente quem é a distribuição
de probabilidade que está sendo utilizado para perturbar esses vetores e obter os novos vetores, os novos melhores pontos, né, da sequência. Mas eu preciso que seja um vetor aleatório com distribuição condicional dada e que seja multivariada normal, tá? Tendo isso, dado isso, se a gente tiver essa hipótese satisfeita aqui do ínfimo do lambda j, com j maior ou igual que 1 ser positivo, isso aqui é garantindo que essa covariância não degenerada aqui, ela seja positiva. Então, eu vou ter essa persistência aqui na busca. Então, com isso, a gente garante que a sequência f de xk estrela tem um ponto de acumulação que é mínimo global de F sobre o conjunto viável quase sempre, tá? E nas mesmas condições dado o teorema anterior, se o K é finito, então se o filtro ele está com número de pontos finitos, essa F de xk estrela vai convergir para F estrela quase sempre, e se o x estrela for único, eu vou ter essa convergência da sequência xk estrela para o x estrela quase sempre, tá? Então, esse algoritmo ele é geral nesse sentido, porque aqui a gente só sabe que a distribuição condicional ela tem que ser multivariada normal para dar certo, né? Para que esses vetores que são gerados, mesmo que de forma aleatória, mas eu tenho um controle de que eles vão sim convergir ali para um valor, para o objetivo do problema, né? Que é minimizar ali a função dentro daquele conjunto viável que é atendendo aquelas restrições. Então, baseado nesse algoritmo geral, a gente também, na época, trabalhamos dois algoritmos, na verdade, a gente fez mais de dois algoritmos práticos, né? Mas eu peguei aqui só esse recorte desses dois para vocês entenderem como é que a gente sai ali de um algoritmo teórico e como é que ele, em efeitos práticos, apesar de que eu não vou abrir aqui o algoritmo em si, mas só passar a ideia aqui para vocês, tá? Então, baseado naquele algoritmo no geral, a gente tem aqui o FDDS, que é o algoritmo de busca com escolha dinâmica das coordenadas de filtro, e esse algoritmo DDS, ele trabalha o DDS com o filtro, mas na estrutura daquele algoritmo geral, tá? Então, ele tem essa mesma estrutura do algoritmo geral, mas ele tem essa busca de escolha dinâmica das coordenadas. Então, ele vai gerar NT pontos candidatos em cada interação, seguindo a ideia dessa escolha dinâmica de coordenadas do DDS. Esse DDS era um algoritmo já existente, que a gente encontrou na literatura, e ele trabalha nessa ideia de que os vetores, eles são gerados dessa maneira, né? Fazendo escolha dinâmica das coordenadas. Só que esse DDS, ele é sem restrições. Então, a gente pegou, na época, a ideia do DDS, que era para problemas sem restrições, fizemos uma generalização, generalizou, né, ele para o com restrições e acoplamos aqui o filtro, que é exatamente na estrutura desse algoritmo geral estocástico, tá? Também nós trabalhamos depois do FDDS, teve o FDDS-RBF, que é um algoritmo também que segue essa mesma busca de escolha dinâmica das coordenadas, mas aqui ele usa interpolação das funções por funções de base radial. Aqui o FDDS, a gente tinha muita avaliação de função, então ficava muito pesado aqui para trabalhar. Quando a gente está trabalhando com funções mais pesadas, funções de caixa preta, então, assim, fica difícil. Então, aqui a gente conseguiu abarcar uma classe maior e trabalhar bem melhor o algoritmo, porque aqui a gente fazia essa interpolação, né, da função, utilizando a interpolação por funções de base radial. E aqui esse algoritmo, ele era a junção do FDDS, né, que era esse acoplado com o DDS, que é essa escolha dinâmica das coordenadas, mais o filtro, né, que já estava acoplado aqui no FDDS, e aqui a gente juntou o modelo RBF, que é o modelo onde trabalhava com essa interpolação das funções por base radial. As principais diferenças entre esses dois algoritmos, além de ter essa questão da interpolação das funções, é também na probabilidade, aqui no cálculo da probabilidade, né? Na busca aqui de como é que eu estou perturbando, de como o algoritmo está perturbando
esses vetores aí na hora que ele está gerando essas sequências. Então, o FDDS, a probabilidade aqui que ele está perturbando, é dado dessa forma, 1 menos o ln de K sobre o ln do K máximo, aqui seria o critério de parada que a gente põe lá no algoritmo, né? E essa probabilidade do jeito que está, quando o K tende a infinito, né, isso aqui vai diminuindo. Então, ela trabalha no seguinte sentido, de que no início lá, no começo, o algoritmo ele está gerando a sequência lá dos vetores, perturbando tudo. Então, ele faz perturbações maiores, porque ele pode estar muito longe ali do ótimo, do que se deseja, então ele vai perturbando muito. Mas à medida que vai avançando nas iterações, aí ele vai diminuindo essa perturbação para perturbações mais localizadas, né? Para não correr o risco de ele estar ali chegando perto do ótimo e de repente fazer uma perturbação grande e perder, né? O que já vem trabalhando, já tinha sido trabalhado. Então, além de ter essa questão do oráculo, que vai ali alimentando o histórico, a própria probabilidade, ali a distribuição de probabilidade que a gente impõe nessa perturbação, então já tem essa preocupação, né? O FDDS-RBF também trabalha nesse sentido, também a probabilidade também caminha nesse sentido, mas aqui tem esse fator aqui de correção que trabalha aqui a questão da dimensionalidade, né? Então, quando está trabalhando com dimensões muito grandes, ele faz aqui uma correção para que a gente não tenha, que o algoritmo não tenha tanto problema, tentar controlar um pouco isso, tá? Aqui é sobre, só uma figurinha aqui, onde ele fala como é que esse melhor ponto inicial lá é selecionado, né? Porque no algoritmo geral, a gente tem um ponto x0, mas no FDDS, no FDDS-RBF, ele começa com um conjunto de pontos iniciais, ele já faz uma seleção ali do melhor ponto inicial, para ele vai gerando paralelamente a sequência XK e a sequência XK estrela, né? Então, aqui, se eu tenho aqui uma nuvenzinha aqui de vetores gerados aleatórios, ele vai aqui fazer a busca sempre do melhor vetor no sentido daquele multi-objetivo, né? De tanto trabalhar a questão da otimalidade quanto a viabilidade. Nesse algoritmo FDDS, ele segue a ideia do algoritmo geral, né? Então, aquela convergência que eu apresentei aqui, a ideia, ela serve para esse algoritmo, mas aqui a gente tem uma questão além, que é quando é feito essa perturbação, essa dinâmica, né? O DDS, ele vai perturbando aleatoriamente as componentes, e aí a gente fez uma análise aqui no sentido de que, será que com essa perturbação realmente eu estou satisfazendo as condições lá do teorema anterior, do algoritmo geral, né? Será que realmente eu estou trabalhando ali onde aquele ínfimo ali, aquele conjunto G de x, C0 vai ter medida nula? Então, o que foi que a gente fez aqui? Então, essa parte foi uma parte que eu tive uma grande dificuldade por questões dessa perturbação ser essa perturbação aleatória, ela é probabilística, né? Então, assim, nós somos já matemática, então essa parte de um probabilista é alguém que estuda estatística, né? Então, na época, eu lembro que eu bati a UFPR toda atrás de alguém de estatística que me ajudasse. E aí não encontrei. O pessoal dizia, tem que ser um probabilista. Então, eu disse, eu vou ter que estudar. E peguei o livro. E esse teorema aqui do Borel-Cantelli, que foi até uma ideia do membro lá da minha qualificação, eu disse, eu acho que o problema do Borel-Cantelli vai ajudar você, foi quem salvou. Porque o Borel-Cantelli, ele diz o seguinte, e se eu tenho sequências de vetores, eu tenho eventos que ocorrem de formas independentes, tá? Esses AKs, mas se a somatória da probabilidade de ocorrência desses eventos é infinita, essa soma aqui é infinita, então a probabilidade desse evento ocorrer infinitas vezes é 1. Então, ele vai ocorrer sim infinitas vezes. Se a gente pensar num exemplo bem prático, é a questão do cara ou coroa, né?
a probabilidade aí de dar cara ou coroa é um meio, né? Mas se a gente vai fazer essa soma aqui e são eventos independentes, né? De ser cara ou coroa, um independe do outro. Mas quando a gente faz essa soma desses eventos com K aqui tendendo a infinito, isso aqui vai dar infinito. Você vai somar um meio, vai dar um meio K que vai tender a infinito. Então, a probabilidade desse evento cara ou coroa, né, análogo aí ocorrer infinitas vezes, realmente é 1, né, é 100%. E é nessa ideia desse lema de Borel-Cantelli que nós conseguimos mostrar que vão existir uma subsequência de xk estrela, cujos termos são calculados coordenada a coordenada, dessa maneira, né, com a perturbação ali aleatória, mas que vai convergir, sim, para a sequência, para o ótimo, né, o que o problema realmente quer resolver. Então, baseado nessa ideia do Borel-Cantelli, nós conseguimos mostrar que se xk estrela é uma sequência gerada pelo algoritmo FDDS, né? Com essa probabilidade aqui com PK entre 0 e 1, fechado aqui no 1, aberto no 0, né? Queremos probabilidade nula aqui. E supondo que o PK ele vai ser maior que uma constante aqui, positivo P barra, então a sequência f de xk estrela tem um ponto de acumulação que é mínimo global de f sobre esse conjunto viável quase sempre, tá? E aí segue também com aquele teorema lá geral, que a gente viu para o algoritmo geral, que se o k é finito, o f de xk estrela converge para o f estrela quase sempre, e se ele for único, o próprio a sequência xk estrela vai convergir para o x estrela quase sempre. Então, a ideia aqui foi exatamente a gente trabalhar um pouco o Borel-Cantelli, depois garantiu que essa distribuição de probabilidade estava nas condições lá do teorema do algoritmo geral e o restante foi consequência. A mesma coisa foi para o FDDS-RBF, né? Então, ele, apesar de ter ali a interpolação das funções por base radial, mas ele, a ideia dele também está todo ali na ideia do algoritmo geral e do FDDS, então eles são bem similares. Então, aqui a gente também conseguiu garantir, saiu de forma análoga, né, que uma subsequência onde todas as componentes dos seus termos possuem perturbação aleatória com distribuição normal, ele satisfaz as condições suficientes estudadas lá para o FDDS, que, por sua vez, satisfaz lá o do algoritmo geral, o algoritmo teórico. Aqui não era o objetivo trazer essa parte a parte numérica, né? Mas eu trouxe aqui só para título de ilustrar que realmente, na época, a gente fez a rodada aqui sobre essas condições aqui, critério de parados, parâmetros utilizados, né? E nós testamos esses algoritmos para um conjunto de problemas testes, problemas Berguinho, G e uns problemas de engenharia, que eram descritos lá num artigo lá das minhas orientadoras lá de Portugal. E testamos esses algoritmos aqui na comparação e a gente viu que realmente os algoritmos eles trabalharam bem, né? Aqui está o FDDS, que é o que a gente fez, e o FDDS-RBF, que é o que está a linha em azul aqui, ele com a função, com a interpolação lá por funções de base radial e alguns outros critérios para ajustes que a gente fez, ele trabalhou melhor do que o FDDS e que os demais algoritmos aqui que a gente comparou. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Falar um pouquinho sobre essa parte aqui que eu estudei. Aí, deixa eu ver onde é que eu paro de compartilhar aqui, né, a tela. Estou aberta aí para alguma observação, ou algum comentário ou dúvida. Aí onde é que eu paro? Ah, ali por cima, né? Parar de compartilhar. Eu procurando aqui. Eu não sou muito acostumada com o Teams, que é como é que a gente dá uma festa, a gente tem o Meet, Meet, então tudo é Meet.
Não, tá certo, certo. Não, mas hoje, excepcionalmente, ficamos com o Teams, mas é para voltar pro próximo lá, pra gente conseguir fazer a questão da transmissão e tal, né? Mas primeiro eu queria agradecer, né, pela palestra ali. Teve que. A gente fala, né, que a gente tem que estudar várias coisas para fazer os encaixes, né? Então, ainda mais quando pega, tipo, dois orientadores de campos diferentes, assim, né? Tipo, um estocástico, outro. Daí, não. Então, assim, eu acho que foi bem legal. Assim, eu entendi, tipo assim, bem essa parte do que você tinha explicado. Eu fiquei na dúvida. Primeiro, no comecinho que você falou você define um problema, você fala das restrições de igualdade e desigualdade, e você fala de um conjunto D. Esse conjunto D, o que que ele tem de diferente, assim, tipo, dentro das... É a caixa, você tem como se fosse um pedaço do domínio, né, da É função. só a Então, ele está caixa, são limitado só à restrições. caixa, esse conjunto D. E o Ah, tá. DV é o viável, né? Dentro da caixa lá que está viável. Ah, tá. Deixa. É... Eu fiquei na dúvida se Quer que era eu alguma volte aqui coisa. no slide ou não, não tem? Se eu Eu não posso sei, voltar não aqui. pode. Acho que não sei se às vezes alguém quer ver também alguma pergunta específica ali, né? Mas era isso que eu tinha dúvida se era alguma, tipo, restrição difícil ali em si, né? De colocar. Uma outra coisa que você falou do método do DDS, né? Porque eu trabalhei com o método livre de derivada que usa um método chamado DDS, não sei se é a mesma coisa, que é para encontrar tipo as direções, e você fala que no caso lá estava tendo muitas avaliações de função, você na verdade não usa nada de gradiente, né? Então você usa para avaliações de função, né? Então, tipo, é um método tipo livre de derivadas, né? Você Livre, livre entraria. total. Ele gera, ele faz essa perturbação no vetor e gera um novo vetor. Não é uma perturbação assim também, de todo jeito, né? Que vocês viram, tem um certo controle e tem aquela preocupação também de estar caminhando no sentido de quando vai avançando, que o algoritmo está chegando ali onde quer, a perturbação é menor, mas gera esse vetor, depois testa na função, gera esse vetor, testa na função e vai vendo ali os critérios do filtro, né? Se atualiza ou não o filtro, e o critério lá do melhor ponto, aqui, né? Se atualiza ou não o melhor ponto. Então, ele tem esse custo aqui, que se você tiver com uma função cara, né? Uma função de caixa preta aí, então ele precisa ficar avaliando ali, né? Aplicando o ponto na função. E aí foi nesse sentido que o FDDS-RBF, quando trabalhou com aquela interpolação, ele ajudou, né? Porque aí barateou, porque você troca uma função cara, que tem um custo computacional caro, por uma função de uma interpolação de base radial. E, surpreendentemente, ele respondeu muito bem, né? Uhum. Nos testes numéricos que você apresenta lá, tipo, que você usou alguns outros algoritmos, todos aqueles também são estocásticos também? São. Ou eles Ai, usam, tipo, umas outras informações que... eu acho que eu não me lembro exatamente se esse aqui, o EPGO, ele era determinístico, Evelyn. Uhum, É, eu teria que dar uma olhadinha para ver se aqui eu não me lembro se ele era determinístico, mas esses outros uhum. aqui, eles são estocásticos. Esse aqui, o EPGO, eu confesso que eu fiquei na dúvida agora que você falou, mas esses outros são. Que eu fiquei pensando na validação das hipóteses, você ficou falando sobre medida nula, tal, se isso algoritmicamente é difícil de ver, ou se, tipo, no algoritmo, na verdade, vocês nem validam essa informação do problema. Tipo, Então, o que é que acontece? O gancho aí é você garantir que aquele conjunto lá da probabilidade lá que você está perturbando, ele tem essa medida positiva, né? Que aí você tem uma diferença quando você está falando no algoritmo teórico, quando a gente vai falar para o algoritmo prático, né? No uhum, algoritmo teórico, a gente está trabalhando ali na possibilidade de trabalhar infinitas vezes, né? O K tem né, infinito ali o número de iterações. Mas é aham, óbvio que a gente, na prática, não, dependendo na se não prática, chegar na demorou 10 solução, minutos, já estamos ficando irritados já, né? exatamente. Então, como é que a gente controla? Mas
esse controle aí de que isso aí seja positivo, é porque a gente vai truncar. Né? Então, quando você trunca ali muito cedo, digamos assim, para o tempo, para a linha do tempo do teórico, então você garante ali que você vai ter probabilidade ali, a medida ali vai estar positiva, né? Porque você realmente trunca. Então, a gente tem que colocar um critério de parada ali para poder fazer esse link do que eu preciso lá na teoria com o que eu tenho, na verdade, na prática. Bem legal mesmo. Vocês, ficou, tipo, alguma coisa aí em aberto? O que que você pensa de fazer, tipo, de extensão desse? Até você comentou alguma coisa para falar com a Milena e tal, né? Acho que era legal depois Isso. vocês conversarem, assim, às vezes, de fazer alguma... Até vou aproveitar ver se alguém tem alguma pergunta. É, na verdade, eu ainda tenho um resultado aí para publicar do DDS, porque o DDS que a gente se baseou, ele não tinha prova de convergência, e como a gente fez a prova de convergência com restrições, eu consegui demonstrar a convergência do sem restrições, né? Que é um algoritmo, então, eu ainda estou com esse resultado pendente para e também tem aí estudos futuros, trabalhar no RBE, de repente no FDDS RBF, pegar outro tipo de interpolação, né, de funções que a gente usou de funções de base radial, mas de repente eu posso fazer um teste com outros tipos e ver o que é que acontece. Mudar a densidade ali de probabilidade na busca também é uma maneira, Eu vi né? uns trabalhos, acho que do Francisco lá, que trabalha com método de derivada, que é da UEM, usando, tipo, região de confiança também, né? Tipo, para garantir que você está fazendo uma interpolação boa, assim, tipo, o- Sim, sim. você diminuir, assim, para pegar uma qualidade melhor. Aí Mas, me enfim, passa depois, eu posso até dar sim, uma olhada. é legal de... E então, o que aconteceu que eu não, esses resultados ficaram aí, eu tenho que retomar isso, até quando teve essa oportunidade do grupo, eu disse, vai ser uma oportunidade de eu voltar para a área, porque no que eu publiquei, eu me lembro que a gente submeteu o artigo da tese, o último artigo, num dia, no outro dia eu dei à luz aos gêmeos. Então, assim, foi outra virada, outra, assim, eu tinha o meu filho mais velho e de repente vem gêmeos e eu saí do que era você ter só um filho para três, de repente três, né? E com pouco tempo depois veio a pandemia, então foi aquele caos. Eu brinco com os meus alunos que eu digo que foi o caos na velocidade máxima, né? Você no remoto, no trabalho remoto, com aula remota, com bebês, e foi aquela loucura. E assim também a gente na universidade, a UFES é uma universidade também relativamente nova, e aí termina que, hora ou outra, você tem que se envolver em alguma coisa para poder fazer o negócio funcionar, veio a comissão de gênero, então, no momento tem alguma coisa me puxando ali para o outro lado, mas É a o otimização, professor, né? O professor é o tripé, né? Tem que trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, né? isso. Então E é muito difícil equilibrar tudo isso, né? Não, não dá. Então, você vai ter que, em momentos da vida, você vai ter que focar mais para uma coisa, porque não dá para querer ser a Mulher Maravilha que a gente dança nessa história. E aí eu passei esse momento um pouco focado mais para a parte de outros projetos, mas assim, a pesquisa realmente é o que me move. Então, só em ter que revisitar isso aqui para falar um pouco para você já me motivou, já estava dizendo, ai, tomara que termine logo esse semestre para no próximo semestre eu conseguir pesquisar mais, porque realmente é bom a gente quando tem essa sementinha aí da pesquisa na gente, é difícil de sair. Então, às vezes passa um tempinho off, mas o tempo off acabou. vou abrir para ver se alguém mais tem alguma pergunta. Vamos abrir aqui no lado. Oi, Evelyn, posso fazer um comentário? Sim, aham. Não levantei a mão antes. Não, é porque eu fiquei assim meio perdida na apresentação, então eu tenho dúvidas de como eu poderia usar isso no meu algoritmo. Aí eu queria ver se você tem algum artigo publicado com algum passo a passo do método funcionando, para eu ver a cara dessas sequências que são geradas,
que aí eu acho que fica mais Tem. fácil para eu ver se eu consigo aplicar a mesma coisa no meu algoritmo. Porque você falou muito de sequência, tudo, mas eu não consegui visualizar a sequência que o método gera, né? É muita informação, né? É muita informação. Eu tenho sim, eu tenho um artigo, eu te mando, Milena. Eu mando para Tá. você e depois a gente pode até se reunir para conversar e de repente ver se realmente se encaixa, né? Quando você falou, me lembro quando eu estava no minicurso, eu achei assim, a ideia lembrava um pouco, assim, eu acho que dá de repente para tentar cruzar alguma coisa aí. Porque a gente usa muita probabilidade e tudo, e eu não sei nada dessa área. Então, eu vi que talvez as demonstrações saíram mais por aí, né? Usando Por a aí. probabilidade, né? Exatamente, exatamente. A parte do filtro foi só para garantir a questão da viabilidade, né? Mas o controle ali, para garantir realmente que a sequência vai ali para o valor esperado, foi trabalhar com a probabilidade. Então, assim, eu tive que pegar o livro de medida em probabilidade e estudar para poder sair, porque na época também eu não sabia nada disso, né? Mas assim, você está com um doutorado, meu doutorado era em matemática. Então, quando a gente faz um doutorado em matemática, não adianta você produzir o algoritmo e o algoritmo funcionar, você tem que mostrar que ele converge, né? É. Então, e assim, e eu acredito que a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito bacana, assim, com uma matemática, assim, digamos assim, um pouco refinada, sabe? Ficou uma Uhum. demonstração elegante, assim. Agora é bem técnica, assim. É muito difícil para entender, assim. Até um fato curioso que, como eu sou de Campina Grande, moro em Mossoró, né? Sou de Campina Grande, mas o doutorado a defesa foi lá na UFPR. Aí estava o meu marido e o meu filho mais velho, que hoje tem 15 anos, na época estava com 5 anos, né? Aí Luiz Henrique olhou assim para o pai e disse: Papai, você está entendendo alguma? Eu não estou entendendo nada. Ele disse assim: Eu não estou entendendo nada. Aí o pai disse: Nem eu. Então, é uma É, parte que você a faz da maioria demonstração muito técnica. a Mas maioria o que da eu família acontece fazendo isso, né? Tipo, não entendo. sim, então assim, mas queria só passar essa ideia de que realmente assim, trabalhando em cima dessas densidades de probabilidade direitinho, a gente consegue essa convergência quase sempre, né? Então é um resultado mais forte do que a convergência e probabilidade, né? Você tem a garantia de que a cada rodada do algoritmo ele realmente vai caminhar ali para o sucesso, não vai ser só numa média das rodadas, né? Então, a grande sacada assim, da convergência quase sempre é essa. Você garante isso. Muito Muito legal legal. isso. Depois eu vou querer ver. Tá bom, eu mando para você. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não, o pessoal tá tímido. É que o pessoal começa a entrar no negócio estocástico, acho que o pessoal começa a ficar meio preocupado. Mas assim, Mas, também estou aberta para trabalhar com determinístico também. Estou aberta a experimentar também. então, queria agradecer mais uma vez e daí a gente tem mais, acho que tem mais uma palestra daqui 15 dias. Aí a gente envia lá a informação. Daí a tua palestra ficou gravada, daí eu vou subir ela no YouTube. E daí, assim que Uhum. tiver liberado, eu já mando o link lá também pra gente divulgar. Se divulgar também no Instagram lá também. Gostei lá das tuas entrevistas. Eu curto lá, você tá fazendo Sim, isso. menina, não fale, tá gravando ainda? Eu vou pagar. Essas entrevistas. O projeto, acho que como é uma parceria com o Ministério das Mulheres,